Olá! Dando sequência ao estudo do Apocalipse, chegamos à aula 3. Esta aula será breve, no máximo 10 minutos. E eu gostaria de dizer, inicialmente, que o livro do Apocalipse, a tendência que temos quando pensamos nesse livro, é que ele narra acontecimentos que apontam para o futuro. Aliás, nós temos a ideia de que profecia sempre é uma predição em relação ao futuro. Mas o livro do Apocalipse, ele primeiramente trata com tudo que Deus fez no passado. E o que Deus fez no passado em Cristo. Esse livro retrata os grandes 4 passos de Cristo. A sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. Na verdade, o futuro tem como base esse passado. É claro que o Apocalipse trata das coisas futuras, sim, é a doutrina das últimas coisas. Mas também o Apocalipse tem a ver com o presente. Primeiramente, o presente relacionado aos irmãos que viviam naquela época, no primeiro século, a igreja que estava sendo perseguida pelo imperador Domiciano, que estava sofrendo o espólio dos seus bens. Muitos mártires estavam ali dando as suas próprias vidas por não se render a adorar o imperador Domiciano como sendo o próprio Deus. Enfim, o livro do Apocalipse, primeiramente, é endereçado a esses irmãos, mas também diz respeito ao presente hoje, porque é uma palavra dirigida para os cristãos de todos os tempos. Por isso que eu aprecio demais este primeiro capítulo, versículo 3, que diz: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, esses bem-aventurados são os bem-aventurados de todos os tempos. Eu gostaria de apresentar, nesta breve aula, mostrar para vocês que o livro do Apocalipse apresenta uma unidade em sua estrutura, uma beleza de unidade. E eu gostaria de exemplificar isso mostrando a primeira sessão, nos capítulos de 1 a 3, a primeira sessão, Cristo no meio da sua igreja, Cristo no meio dos 7 candeeiros. Os capítulos 1 e 2, eles mostram uma unidade. Uma perfeita unidade. O tema é a presença constante de Cristo em sua igreja, confortando, exortando e chamando ao arrependimento. Ouve-se o sussurrar do Senhor: estarei convosco até a consumação dos séculos. Vejam vocês a unidade entre os capítulos 1 e 2. No capítulo 1, nós temos aqui os versículos 16 e o 13. Assim, um sumário. Tinha na mão direita 7 estrelas, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem. No capítulo 2, versículo 1. Aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Vejam aí a semelhança da descrição, mostrando essa unidade entre os dois capítulos. No capítulo 1, versículos 17 e 18, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. No capítulo 2, versículo 8, o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Veja a unidade, né? Como a palavra se reafirma, confirma. Capítulo 1, no versículo 16. Justamente esse primeiro capítulo apresenta a visão magnífica do Cristo glorificado, né? Aterrorizadora até a visão que João teve, porque ele caiu de joelhos ali apavorado, com aquela figura gloriosa. Então o que o Senhor tem que dizer para ele: não temas. E da boca saía ali uma afiada espada de 2 gumes. No capítulo 2, versículo 12. Aquele que tem espada afiada de 2 gumes. No capítulo 1, versículos 14 e 15. Os olhos
como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido. No capítulo 2, versículo 18, reforça, reafirma essa mesma verdade, mostrando uma unidade do livro. O Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Agora eu quero mostrar a unidade do livro entre o capítulo 1 e o capítulo 3. No capítulo 1, os versículos 4 e 16, um sumário. E da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, tinha na mão direita 7 estrelas. No capítulo 3, versículo 1, aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. No capítulo 1, versículo 18, e tenho as chaves da morte e do inferno. No capítulo 3, versículo 7, o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. No capítulo 1, versículo 5, Jesus Cristo é a fiel testemunha. No capítulo 3, versículo 14, ele é o Amém, a testemunha fiel. Na segunda sessão, os capítulos que vão de 4 a 7, mostra o conflito entre a igreja e o mundo. Essa segunda sessão. A igreja é opressa pelo mundo, as trevas odeiam a luz, a igreja necessita da aflição para ser purificada. Nós temos ali, então, nessa sessão, os 7 selos, que são selos de julgamento do Senhor. Vejam vocês uma conexão entre os capítulos 5 e 6 dessa sessão. No capítulo 5, versículo 5, ele é a raiz de Davi que venceu. No capítulo 6, o versículo 2 diz, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Retratando então nesta unidade, reafirmando essa maravilhosa verdade, que o nosso Cristo, o Senhor, ele é vitorioso e ninguém pode detê-lo. Até a nossa próxima aula, se Deus assim permitir. Deus abençoe a sua vida. Até lá!